Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, ontem completou 2 anos, né, daquela loucura dos bolsonaristas lá em Brasília, o 8 de janeiro, quebrando tudo, né, tentando tomar o poder e tal, quebrando lá os três poderes, etc e tal. E teve lá suas comemorações, né? O Lula fez um evento lá com os poderes e a esquerda fez live nas redes para tentar rebater a narrativa de golpe. Agora, uma coisa que acontece, pessoal, que eu achei interessante, é que devido a essa data, vários bolsonaristas começaram a espalhar na rede a seguinte tese: o STF libera traficantes, enquanto que os mães idosas, mulheres com a Bíblia, estão presas lá todo esse tempo e condenados a 17 anos. Eu acho até hipócrita, né, essa meia empatia que eles fingem ter pelos bolsonaristas presos, porque quando o Lula foi preso por ter visitado um triplex, eles não tinham empatia nenhuma. Ao contrário, queriam até que o Lula fosse preso num presídio comum, colocando até a vida dele em risco. Um cara que só foi visitar um triplex, não pôde ver, e nem no enterro do netinho dele, o ministro na época era o Noel Barroso, aquele Dias Toffoli, não deixou ele ir. A mulher dele faleceu, o irmão dele faleceu, inclusive de câncer, e no hospital do SUS. Dizem que o Lula é o maior ladrão do Brasil, mas o irmão dele se tratava pelo SUS. E eles não tinham empatia nenhuma, de um homem já de uma certa idade, idoso, tendo que passar por tudo aquilo no final da vida. Agora, para aquelas pessoas malucas, eles ficam fingindo que tem empatia. Mas também não tem não, pessoal. Porque aquelas pessoas só estão presas por causa deles mesmos. Eles falaram do Clezão, né, que é o Clérison, que morreu. Eu digo, quem é que ficou mentindo pro Clérison, falando que o STF tinha uma sala secreta, que o STF não liberava um código-fonte, que liberou 2 vezes para os militares, era público, inclusive? Quem é que ficou inventando essas mentiras? Foram eles mesmos. Se eles não tivessem inventado essas mentiras para tentar dar um golpe de Estado, o Clezão estaria na casa dele, com a esposa dele, com a família dele, com os netinhos dele, e não estaria preso em Brasília, que acabou ocasionando na morte dele. Então essa empatia deles aí é falsa. Até porque quando eles foram presos, os bolsonaristas viviam dizendo que eles eram infiltrados petistas. É infiltrados petistas, que não sei o quê. Agora estão defendendo petistas? Só você ver como a narrativa deles são mentirosas e controversas. Agora, sobre essa segunda parte do STF libertar traficantes, é o que eu queria falar nesse vídeo. Isso aí é uma meia-verdade, pessoal, porque muitos jornais noticiam isso. STF liberou traficantes. Eu vou explicar para vocês o que acontece. No Brasil, pessoal, traficar drogas é crime. E o que é traficar drogas? É você vender droga. Você pega de uma forma ilegal, burlando a lei e as autoridades, e você repassa para o usuário. Isso chama-se tráfico. E isso é crime, não só no Brasil, acho que em qualquer lugar do mundo, o tráfico de drogas é crime. Agora, ser usuário de drogas não é crime. Porque a justiça entende que o usuário ele é um dependente químico. E tudo pode causar uma dependência química, até o álcool. Por exemplo, o cara que é bêbado, que é alcoólatra. Seria justo você pegar um alcoólatra e manter ele preso numa cadeia, só porque ele bebe? Não, porque ele não cometeu nenhum crime. Ele só é uma pessoa que tem uma dependência química do álcool. É o mesmo entendimento que a justiça tem das drogas. Você não pode pegar um dependente químico e botar numa cadeia só porque ele faz uso de drogas ilícitas. Ele não fez nada de errado, ele só é um usuário e é um dependente. Tanto que tem várias gente aí famosa e rica que usa droga, ou usou bastante. Pega lá o Rafael Ilha, aquele garoto lá da Malhação, que tem um nome difícil de falar, Radjakovic, alguma coisa assim. O Gregório do Vivier, o Fábio Assunção, deu até vexame em Pernambuco aquela vez que ele estava chapadão de droga, entendeu? Então vai prender todo mundo e botar todo mundo na cadeia? O Mingau, lá do Traje a Rigor, ele foi baleado porque ele foi na biqueira pegar droga. Então, vamos prender todo mundo que usa droga? Não, porque usar droga não é crime. Infelizmente, as pessoas podem cair no vício das drogas, independente da classe social, ricos, pobres. Infelizmente, é um caso de saúde pública, não é um caso da justiça. Por isso que não é crime usar drogas no Brasil. Agora, o que acontece na prática no Brasil? Na prática, a polícia, muitas vezes, ela pega um cara da periferia, muitas vezes preto, pobre, ou só o fato de morar na periferia, com uma certa quantidade de droga, e a polícia prende. Só que a polícia está prendendo por quê? Não é crime, que nem eu acabei de falar, não é crime usar droga. A polícia prende como se ele fosse um traficante. Aí o cara passa perante um juiz, tal, não sei o que, vai a julgamento, o juiz entende que aquele jovem é um traficante de drogas. Até porque a lei não determina a quantidade que separa o que é um traficante do que é um usuário. Agora vamos ser racionais, né? Um cara que está, por exemplo, com um punhadinho de maconha, ele é traficante, pessoal? Não, porque um traficante ele tem muita droga para traficar, não de punhadinho, assim, de pouquinho. Se a pessoa tem só um punhadinho é porque a pessoa foi na biqueira comprar para fazer uso. Mas mesmo assim, muitos foram presos e são presos até hoje como traficante. Porque não tinha uma linha divisória para definir o tanto de droga que a pessoa podia portar para ser considerado usuário ou não. Tanto que 40% dos presos por tráfico no Brasil são usuários. Sabiam disso? Pessoas que nunca traficaram droga na vida, mas estão presas como usuário, como traficante.
Aí o pessoal acaba se envolvendo no crime para pedir proteção dentro da cadeia, fica devendo favores à organização criminosa. Quando sai não consegue emprego, porque o patrão vai puxar antecedentes criminais, fala, puta, o cara é traficante, meu, não vou contratar esse cara não. Então aquele cara que nunca traficou droga na vida, ele tem a vida toda destruída e ele é taxado de traficante por um crime que ele não cometeu. Aí o cidadão comum lê a manchete no jornal, ele pensa que está falando de Marcora, Fernandinho Beiramaros, que são traficantes de verdade. Olha lá, o STF está soltando os traficantes. A maioria é usuário. Tanto que tem até um termo que é utilizado na justiça, que é chamado tráfico privilegiado. Por que privilegiado? Porque eles tiveram o privilégio de serem condenados por um crime que não cometeram, tráfico de drogas. Mas nunca foram traficantes. Você pode usar droga até entrar em overdose. Se você não traficar, não vender, não comercializar droga, você não é um traficante. Então a justiça criou esse termo. Inclusive o STF começou a decidir ano passado uma quantidade para separar o que é usuário do que é traficante, por causa de um caso de um rapaz que foi preso com maconha, com 2 gramas de maconha, e o rapaz foi preso como traficante. O advogado dele foi recorrendo até chegar no STF, e quando chegou no STF gerou essa discussão. Pô, por que um cara com 2 gramas de maconha é considerado traficante? Tem como você ficar rico vendendo 2 gramas de maconha? Acho que não dá nem 10 reais. Então, foi aí que gerou essa discussão e o STF chegou ao entendimento. Não sei se eles concluíram ainda, mas eles estavam na casa dos 100 gramas que a pessoa podia portar sem ser considerado traficante, tá? Então o que acontece, pessoal? Quando você vê essas notícias aí no jornal, a maioria está se referindo a esses casos. Casos de tráfico privilegiado, pessoas que foram presas como traficantes, mas que nunca traficaram droga na vida. E vamos ser justos, pessoal, ninguém pode ser preso por um crime que não cometeu. Você que está vendo esse vídeo, você gostaria de ser preso por um crime que você não cometeu? Vamos trazer o exemplo para o álcool. Você vai numa festa, você enche a cara, bebe demais, no outro dia você amanhece na cadeia. Você fez alguma coisa de errado? Você traficou bebida, alguma coisa do tipo? Não, é a mesma coisa. Agora, tem casos, sim, que tem traficantes de verdade que foram soltos pela justiça. Porque a nossa justiça é muito morosa e ela tem muitas brechas na lei. Aí são casos individuais que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, o André do Rap. Ele foi solto, mesmo sendo um traficante provado pela justiça que ele é traficante, mas o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, para quem não sabe, ele é primo do Collor de Mello, tá? O Collor que roubou a população. O Marco Aurélio sempre foi um péssimo ministro, né? Sempre foi um voto vencido. Hoje ele só fala merda aí para defender os bolsonaristas. O Marco Aurélio mandou soltar ele. Tanto que o outro ministro, o Luiz Fux, quando soube disso, mandou prender o cara imediatamente, revogar aquela decisão do Marco Aurélio. Mas já era tarde demais. O André do Rap já tinha fugido. Agora, qual foi o argumento do Marco Aurélio de Mello? É que o STF tinha entendido, pessoal, que uma prisão preventiva não podia exercer o prazo de 90 dias. Que a pessoa podia até ser prorrogado por mais 90 dias, mas a cada 90 dias tinha que ter uma decisão de um juiz. Porque se a pessoa está presa, mas não foi julgada, não passou pelo trânsito julgado, aquela pessoa não pode ficar a vida inteira presa sem ter um julgamento. Porque é o mesmo que você prender um inocente. Porque até então a justiça não determinou que ele é culpado. É a chamada prisão preventiva. Você é acusado de um crime, por exemplo. Aí o juiz manda te prender preventivamente. Se o julgamento nunca acontecer, você vai ficar um bom tempo preso. Só que aí depois que acontecer o julgamento, o juiz falar que você é inocente. Então quer dizer que a justiça, o Estado, deixou um inocente preso sem julgamento. Então eles entendem que tem que ter um julgamento para a pessoa ficar presa. Senão, se passar muito tempo, ó, o cara não foi julgado, ele tem que ser solto. Só que no caso do André do Rap, ele nem ficou muito tempo preso, pessoal. É que o Marco Aurélio teve uma decisão precipitada baseada nisso. Ele pegou, deu habeas corpus pro cara. O cara fugiu, já foi para Argentina, sei lá, para Paraguai, sei lá para onde, já deu no pé. Tanto que o Luiz Fux tentou revogar isso, mas já era tarde demais, ele já tinha fugido. Então essa aí foi uma decisão idiota, de um juiz idiota, que sempre foi um dos piores ministros do STF, ainda bem que ele não está mais lá, primo do Collor. Agora, quem em sã consciência vai dar um habeas corpus para uma pessoa que tem uma série de provas de que a pessoa foi presa? Complicado, né, pessoal? Outro problema nas nossas leis também, pessoal, é que a lei tem muitas brechas que podem ser exploradas. Por exemplo, recentemente saiu uma notícia que a justiça soltou um traficante que foi encontrado na casa dele algumas toneladas de droga. E isso sim é um traficante, não é um usuário, que o usuário não vai usar uma tonelada de droga. Isso sim é um traficante. Mas o juiz mandou soltar ele. Por quê? Porque pela lei, se você não tem uma prova concreta de que aquela droga era dele, mesmo estando na casa dele, ele não pode ser preso, porque você não tem uma prova concreta. Porque até é um erro na nossa lei, né? Porque você falta uma prova concreta. Por exemplo, imagina que alguém invada a sua casa, um ladrão. Já invadiram minha casa uma vez, tá? Até hoje eu não sei quem foi, imagino que foi o Noia. Eu fui ter aula de direção na prática, quando eu cheguei da autoescola, minha casa estava invadida e algumas coisas roubadas. Então vamos pegar esse exemplo. Imagina que um ladrão entra na minha casa para me roubar, e esse ladrão tem droga no bolso, que ele vai usar depois. Aí na hora que ele está roubando as coisas, a droga dele cai no chão da minha casa.
Aí ele pega, vaza, não, vou vazar que daqui a pouco o cara tá chegando aí. Aí quando eu chego, tem droga na minha casa. De repente vem a polícia, bate na minha porta, eu nem sei que tem droga ali. A polícia bate na minha porta, oi Ronaldo, beleza, estamos fazendo uma busca aqui por uns criminosos, tal, não sei o quê. Aí o policial vê a droga ali. O que essa droga tá fazendo aqui, Ronaldo? Até eu explicar que focinho de porco não é tomada, eu já estaria preso como traficante. Então é por isso que pela lei, não importa a quantidade, se alguém encontrar uma droga na casa de uma pessoa, tem que ter uma prova concreta de que a pessoa era o dono daquela droga. Até porque muitos traficantes eles moram com a mãe, com a avó, às vezes a avó nem sabe que tem droga em casa, a polícia vai lá e encontra a droga. Pode prender a avó só porque a avó é dona da casa? É complicado. Fora que esse caso aí também teve mais um problema, que a polícia agiu sem uma ordem judicial. A polícia descobriu ou recebeu uma denúncia de que tinha droga nesse local, foi lá precipitadamente e já prendeu o cara. E pela lei também não é assim que funciona, você tem que ter pelo menos um mandato de um juiz, uma autorização. Ó, meritíssimo, nós recebemos uma denúncia que nessa casa tem drogas, queremos que o senhor nos emita uma ordem de prisão e vasculhar a casa. Busca e apreensão. Então também eles erraram nesse ponto. Aí por isso que o cara que é um traficante de verdade conseguiu ser solto. Enquanto que aquele pobre da periferia, geralmente preto ou pardo, às vezes fica quase uma década preso. Vocês notaram a diferença? Porque no caso dele não tem brecha na lei. O cara é preso, aí fica lá condenado por um crime que não cometeu. Então, para fechar esse assunto, tá, espero que tenha dado para entender para vocês. O usuário não é traficante, mas tem 40% aproximadamente de presos por tráfico que eram apenas usuário. E esses outros traficantes de verdade que a justiça solta são por causa dessas brechas na lei. Quem não gosta dessas brechas na lei, cobre do seu deputado. Não tem uma banda de deputado bolsonarista e de direita, nós somos contra bandido, contra vagabundas, não sei o quê. Cobrem deles leis mais rígidas. Por exemplo, o Jorge Seife, que é o senador lá por Santa Catarina. 2 vezes foi encontrado drogas em caminhão da família dele. E não é quantidadezinha pequena, várias drogas. Um caminhão cheio de maconha e outra vez um outro lá cheio de droga. Ué, então por que não prenderam o Jorge Seife até agora? A Damares, um avião que era do tio dela, também foi encontrado com drogas. Até o avião presidencial do Bolsonaro foi encontrado cheio de drogas. Você lembra desse caso? Então por que eles não são presos? Porque tem essas brechas na lei que faz com que os traficantes de verdade saiam impunes. Saem pela porta da frente da cadeia. Alguns não ficam nem um ano presos, até porque traficante tem dinheiro para pagar um bom advogado. O pobre da periferia não. Geralmente é defensor público, ou aqueles advogados porta de cadeia que só quer sugar o dinheiro da família, e o cara fica lá preso quase uma década. Aí é complicado, né, pessoal? Então acho que deu para entender. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, tá? Que isso vai ajudar a aumentar a atividade de alcance. Obrigado a todos aí que assistiram, tá bom? Ativa também o bendito sininho. Paz a todos.